Oi, turma! Vamos dar continuidade, né, à nossa aula. E a gente vai falar hoje um pouquinho da higiene corporal, né, dos recém-nascidos. Vamos falar do alojamento conjunto, alguns cuidados que a gente tem que ser tomado em domicílio. Vamos falar do método mãe com canguru, vamos falar também da triagem neonatal. E vamos lá. A importância, eu quero frisar para vocês que a gente vem falando, né, de uma assistência à puérpera, né, uma assistência à gestante no momento do parto. E eu queria frisar para vocês essa assistência neonatal humanizada, de quão importante é. Então a mãe opta por um parto natural ou opta por uma cesárea, não importa. Tá vendo aí? É um exemplo de um parto natural, que essa assistência neonatal humanizada nada mais é que a gente ter essa oportunidade da mãe ter contato de pele a pele com o bebê. Tá vendo? Ela acabou de parir, ou seja por parto natural, seja por cesárea, e ela já tem o contato com a pele com o bebê, entendeu? Então, olha assim que é importante, já vai ter a mamada, já vai amamentar, né? O cordão umbilical, olha aqui, ó, ainda tá sem cortar, tá? Lembra que eu falei do campeamento tardio? Então aqui, ó, o bebê ainda tá ligado à mãe pelo cordão umbilical, na placenta, dentro da barriga, mas já tá tendo esse contato pele a pele. Isso é muito importante nessa assistência neonatal humanizada. E aí eu vou entrar falando então, depois que a gente deu e trouxe essa importância, essas fotos, né, que chamam a atenção, falando sobre a higiene dos recém-nascidos. Às vezes existem alguns mitos, né, alguns tabus. Então a gente vê que quando o bebê nasce, a gente já falou que ele nasce com vermes caseoso, que é aquela aparênciazinha de como se fosse um sebo mesmo, esbranquiçado, com aquela textura esbranquiçadinha, como se fosse uma proteção mesmo para a pele do bebê. E aí o seguinte, a higiene do recém-nascido, principalmente quando ele nasce lá no hospital ainda, a gente não utiliza mais, a gente dá aquele banho de imersão no recém-nascido. A gente vai tirar o excesso de sangue, a gente vai tirar algumas outras sujidades maiores, principalmente que estiver aqui na região da cabeça, tá? Mas só que a gente não vai ficar esfregando o bebê para tirar o vernix caseoso dele, tá? Ah, porque o bebê é sujo com aquela crostazinha esbranquiçada, não. Lembra que eu falei que isso inclusive ajuda a fazer com que o bebê consiga fazer a regulação da temperatura? Então isso é proveitoso, isso a gente tem que deixar, porque aos poucos a pele do bebê vai absorvendo esse vernix caseoso, tá? E aí a gente vai deixar o banho de imersão na banheira, né, na bacia, para quando ele estiver mais estável, quando ele já estiver no seu ambiente, né, domiciliar. Então na maternidade, no hospital, a gente não vai fazer mais banho de imersão. Esse banho de imersão vai ser realizado na casa, né, da mamãe e do papai. O que não vai impedir de nós, enquanto profissionais da enfermagem, estarmos orientando aos pais como realizar esse banho de imersão. E eu vou pincelar aqui com vocês sobre isso. Mas a gente, enquanto profissionais da enfermagem atuantes na assistência imediata, né, não vamos fazer esse banho de imersão. Mas, quando ele estiver em casa, a gente tem que encorajar, sim, a mãe, o pai a participar, não só a vovó, porque geralmente na nossa cultura, a vovó vai para casa da mamãe e a vovó que dá o banho. Mas a gente, claro, a gente não vai falar assim, não, a sua mãe não pode dar banho, a vovó não pode dar banho. Não, gente, é cultura, a mãe se sente segura, claro, mas incentiva sempre a mãe. Não, mãe, então no primeiro banhozinho esteja presente, né, esteja junto com a sua mãe, né, junto com a vovó do bebê, para incentivar sempre essa participação materna durante tudo, toda a realização dessa higiene do recém-nascido. Aí, quando é o banho de imersão, a gente vai orientar sempre assim: temperatura adequada, não pode estar nem fria nem quente, então aproximadamente 36, 37 graus. Quando o recém-nascido for colocado na banheira, então a gente vai fazer aquele testezinho, né, com essa região do cotovelo, do antebraço, tá? Da mão, assim, para testar a temperatura da água.
Nós vamos também perceber e falar, né, que é importante a boa higienização da banheira, sempre lavar com álcool antes e fazer com sabãozinho. Vai colocar o recém-nascido geralmente sentadinho, apoiado, tá? Vai ser apoiado aqui, ó, nessa partezinha cervical, na parte de trás. Pode apoiar também aqui, ó, na parte da axila, com o braço aqui atrás. Eu vou trazer figuras pra vocês e a gente vai ter aula de laboratório também sobre isso, tá bom, gente? Então, vai fazer esse apoio na parte cervical do recém-nascido. Então, apoiando a mão aqui atrás, passando por detrás da axila, né? Vai tentar tampar os canaizinhos auditivos com o polegarzinho aqui, se puder, ou pode colocar o algodãozinho também, tá? Quando tiver mais frio, o que vocês podem fazer, né? O que a gente vai orientar? Que não vai despir o bebê todo, o recém-nascido todo. Vai lavar a cabecinha, a face, tá? O rostinho, com o bebezinho ainda vestido. E depois, só para dar o banho mesmo de imersão no corpinho, é que vai despir o bebê. Tem que secar muito bem nos diazinhos mais frios, né? A cabecinha, a face, para não deixar nada úmido, tá? No couro cabeludo. Porque se deixar úmido, a gente mesmo adulto percebe quando a gente deixa o cabelo molhadinho, a gente sente mais frio, né? A gente perde mais temperatura, né? Então evitar isso e secar bastante o bebê, não deixar ele úmido. E aí a gente vai prestar atenção e vai orientar o seguinte, vamos ter que ter local, fechar janela, né? Atentar pro local, fechar janela, porta para não ter corrente de ar, tá? Deixar tudo que a gente vai utilizar sempre a nosso alcance. Depois a gente tem que preferir dar sempre no horário mais quente do dia, tá? Mais ou menos perto da hora do almoço. A gente tentar evitar ao máximo de dar num momento muito frio. Mas se não tiver como, eu não tenho horário, nesse horário não tem ninguém para me ajudar, só tem gente para me ajudar na parte da noite. Então, se a puérpera vir relatar isso pra gente na hora da orientação, ok, pode dar no horário que tiver jeito, mas tentar não sair depois, se por exemplo for dar banho à noite. Né? Aí a questão da banheira também, que eu falei, higienizar a banheira direitinho com água, sabão, com álcool, tá? E outra coisa importante, não encher demais a banheira. Então a gente tem que prestar atenção que tem que ter 2/3 do volume, tá? Então a gente não pode colocar a banheira até no topo. Se a banheira tem isso aqui de tamanho, a gente põe água até aqui, tá? Não vai encher demais a banheira. Na hora de certificar da temperatura, que eu falei com vocês, tem gente que utiliza até termômetro, gente, mas assim, pode-se dar essa orientação para utilizar termômetro, deixar mais ou menos a água em 36 graus, mas não é a realidade da maioria, né? Então, a gente pode orientar essa questão mesmo do dorso da mão, do cotovelo, do antebraço, para a gente testar a temperatura da água. Se tiver em dias frios, né, como eu avisei, como eu falei, a gente pode optar por, na hora de fazer a higiene da cabecinha, né, do rosto, a gente pode passar sempre um algodãozinho, não necessariamente lavar, jogar água, tá? E aí, depois que fizer isso, pode tirar a roupinha, tá? Em dias mais quentes, pode fazer banho de imersão e despir o bebê, o recém-nascido, e lavar a cabecinha com o roxinho junto, tá bom? Outra coisa, esses shampoozinhos, sabonetezinhos, no iniciozinho, nos primeiros meses, o bebê não tem muito cabelinho, não tem muito... realmente não tem necessidade de shampoo. Se tiver necessidade, a gente vai escolher aquele próprio, que não arde o olhinho, próprio pro bebê, para poder dar banho nele. Sem perfume, hipoalergênico, tá? Aí, tá vendo como eu falei com vocês, ó? Sempre, gente, atentar para proteger a cervical. Olha aqui a mão por baixo, ó, na cervical do bebê, tá vendo? Exatamente, novamente, ó, a mão aqui, ó, na cervical, protegendo o bebê. Aqui lavando a partezinha anterior e aqui a posterior, tá vendo? Sempre protegendo ou a cervical ou o tórax aqui apoiando para dar banho no bebê, tá?